Vamos ler o versículo 17. Diferentemente das outras ministrações, eu não submeti essa ministração para a gente fazer uma ilustração dela. E também prometo que vou ser muito breve com a ministração. Nós vamos ler o versículo 17, mas eu gostaria muito que você deixasse sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 14. Eu não vou ler o contexto todo, mas vou na ministração citar o contexto todo e citar os versículos. E para quem está lá no telão, pode colocar assim o seguinte tema com o texto: a essência do reino de Deus. A essência do reino de Deus. Versículo 17 diz o seguinte: porque, e aqui é uma resposta, ele está respondendo, porque junto é resposta, ele não está perguntando, ele está respondendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe. Pode tomar seu assento. Por favor, deixa sua Bíblia aberta, porque eu de fato, e eu vou precisar também do pessoal do telão, colocando os textos assim que eu enunciar os textos, lá de Romanos capítulo 14, por gentileza. Deixe ele aberto, por favor, aí, para você colocar e me ajudar. Você vai me ajudar pregando dessa forma hoje, pessoal do telão. Amém? Glória a Deus. O contexto aqui desse texto é muito interessante. O contexto desse texto é um contexto em que as pessoas estavam tendo vários conflitos no seio da igreja, e não por questões principiológicas, não por questões de fé, eram conflitos por questões circunstanciais. E aí Deus usa então o apóstolo Paulo para estar instruindo esses irmãos, para estar trazendo esses irmãos à realidade do reino de Deus, para trazê-los ao que de fato é importante, para trazê-los ao que de fato interessa, né? E por conta dessas discordâncias que eles tinham, por conta dessas desavenças que eles tinham, como falo, não são por questões principiológicas da fé, né? Mas por questões circunstanciais. Por conta disso, né? Então Deus usa o apóstolo Paulo com uma sabedoria extraordinária para tentar trazê-los a uma consciência única do reino de Deus, para trazê-los que o que mais importa são as coisas que nos unem do que as que nos separam. O que mais nos importa no diz respeito ao reino de Deus é o que nos faz estar juntos. O que mais importa no reino de Deus é o prazer de estarmos em comunhão e Cristo em nós a esperança da glória. O que mais importa é isso. Então o apóstolo Paulo ele é levado a isso, porque a situação chegou numa situação de tamanho desconforto, que você tinha uma situação que começava com uma rotulação. Então eles rotulavam, né? Depois eles julgavam e depois eles desprezavam. Qualquer semelhança com esse tempo presente é brincadeira, né? Eles rotulavam, depois eles julgavam e depois eles desprezavam. Acompanhe comigo o versículo 10, para você entender que eu estou falando nessa síntese do que acontecia no que diz respeito a essas circunstâncias que Paulo vai tratar, mas que são circunstâncias, digo para vocês, exemplificativas, porque há muitas coisas que nos diferenciam. Por exemplo, a grande maioria das pessoas aqui são flamenguistas, né? Até porque o Flamengo é a maior torcida do Brasil, tem 30 e poucos milhões de torcedores, né? Mas tem, eu que sou São Paulino, tem o pastor Jameson que é santista, tem irmãos que são aí, né? Tem corintianos e tal, né? Então ele tem um sem time, né? Mas o que nos une
é muito maior do que o que nos separa com relação a isso, amém, irmãos? Em outras palavras, a despeito de a maioria ser flamenguista, eu amo todos vocês, independente de vocês serem flamenguistas ou não. Espero que vocês me amem. O fato de eu ter 3 títulos mundiais, vocês só terem um, por exemplo. Uai, né? Tem que levar, né? E vocês vão ter que me aturar, como eu tenho que aturar vocês, me atirando sarro todo o tempo, e falando, Mengão, poderoso, não sei o que e tal. E eu falo, tenho 3 títulos mundiais, você só tem um. Então, fica mais calminho aí. Quando vocês chegarem com 3 títulos mundiais, a gente vai conversar então. O importante é que quando a gente se reúne aqui, a gente vai falar, nós vamos morar no céu. É lá que é o nosso porto seguro. As nossas diferenças não podem ter o poder de nos separar nessas circunstancialidades da vida. Olha o que diz então o versículo 10. Tu, porém, que julgas o teu irmão. Então você tinha 2 problemas. Você tinha os caras que julgavam, e tu, porque desprezas o teu. E aí ele fala, aqui não pode ter lugar nem para pré-julgamentos e nem para desprezos. Imagine, né? Se todos os flamenguistas reunidos fossem desprezar, né, os corintianos. Não, eu tenho um problema sério, né? A gente se respeita, a gente se aceita, mas desprezo não é verdade? Né? Então, meus queridos, ele está falando o seguinte: na igreja tinha esse problema, porque eles começavam rotulando, e rotulavam entre os que eram fracos e os mais fortes. Tinha uma rotulação. E a gente às vezes cai nessa mesma coisa, de querer sempre rotular uns aos outros pelas suas diferenças ou por aquilo que ela não se assemelha a você. Que tal a gente fazer diferente? Vamos rotular de uma outra forma. Vamos rotular assim: olha, você é meu irmão em Cristo Jesus. O único rótulo que eu vou falar para você a partir de hoje é que você é cidadão do céu. Tá bom esse rótulo aí? Cadê os cidadãos do céu? Estão presentes aqui nesse lugar? É o único rótulo. Qualquer outro tipo de rótulo cai por terra, é circunstancialidades. Então eles começavam por essa rotulação, né? E quais eram as razões circunstanciais da época? A primeira delas era comida. Era questão de comida. Mas hoje pode ser qualquer outro tipo de coisa, né? Também tem aqueles que se pegam a questão de comida. Eu sou de uma época da Assembleia de Deus, que a gente ia para um congresso numa cidade, não vou revelar o nome da cidade para não dizer qual era a igreja, e que a gente era proibido de tomar Coca-Cola. E a gente era rotulado por rebelde, porque tomava Coca-Cola, e às vezes escondido, pastor James. Olha isso. A gente era proibido de tomar Coca-Cola, né? Então, pode ser, eu já vi gente falando assim que parou de tomar determinada coisa ou comer determinada coisa porque fulano de tal, que é o dono da empresa lá, é satanista, ele ficou sabendo, ele parou de comer. E naquela época acontecia a mesma coisa, porque os irmãos iam para a feira, não tinha açougue, ia para os grandes centros, para as feiras para comprar os seus alimentos. E a questão daquela época era a seguinte, né? Existiam templos cultuais entregues às outras divindades, e nesse templo existiam as prostitutas cultuais. Então as pessoas levavam suas oferendas, geralmente eram carnes, eram sacrifícios. E aí os templos não conseguiam consumir tudo. O que eles faziam? Mandava para o mercado fazer uma graninha. Aí os irmãos se convertiam e iam lá no mercado comprar. E aí tinham agora uma discussão, porque alguns estavam julgando outros porque estavam comendo carnes, segundo eles, entregues a ídolos. E Paulo é de uma sabedoria magistral. Já viu aquele ditado? Agora vou contemporaneizar isso aqui. Você tem que ir num restaurante e não saber o que eles fazem lá dentro da cozinha. Irmãos, se eu não sei, está tudo certo. Eu oro, repreendo se tiver que repreender. E pode vir a picanha, a maminha, pode vir o que vier, eu ponho para dentro, porque tudo é para a glória de Deus.
Agora, se alguém falar assim, ó, tá aqui, fiz, esse prato aqui foi dedicado a Iemanjá, eu falo assim, aí não. Você viu a diferença? Sentiu a diferença? Viu como é que é o negócio? Né? Eu estou falando isso aqui até hoje, porque tem gente que vai à Bahia às vezes, ou vai ali e tal, e aí tem gente que não come acarajé. Tem gente que não come acarajé. E aí Paulo fala, olha, o que contamina, né? É o quê? É o que sai do coração. Agora, se você sabe que o acarajé foi dedicado, tudo bem, né? Mas tem gente que tem uma coisa assim, tal. Vê como isso não é tão assim. E isso separava os irmãos. Tinham verdadeiras brigas, contendas, né? Os cultos estavam sendo prejudicados. A igreja estava sendo prejudicada por causa desse tipo de coisa. O culto estava sendo totalmente prejudicado por isso. Essa era uma das razões. Versículo 2. Um crê, acompanhe aí. Um crê que de tudo pode comer, mas o que é frágil, o que é muito legalista para os outros e até para si mesmo e quer julgar os outros, come só legumes. Olha, não estou falando que vegano e vegetariano não, tá? Estou falando que nesse contexto aquele cara não comia para ficar condenando o outro, certo? Essa era uma das razões. Versículo 3 continua falando: quem come não despreze o que não come. Esse era o problema deles. E o que não come, não julga o que come. Sabe por quê? Porque Deus acolheu todo mundo. Tem gente aqui que pode ser que você possa ser que seja vegetariano, e eu, amém. Eu gosto de uma carninha, né? E quem come não fala do que não come. E o que come não despreze o que não come. O que não come não fique desprezando o que come. Sabe por quê? Porque todos nós fomos acolhidos pelo mesmo Deus. A segunda razão pela qual eles brigavam, mas eu falei, esse é um rol totalmente exemplificativo, porque tem gente hoje fazendo é por isso que a igreja não pode caminhar no sentido da entronização da política como instrumento de poder. Não pode, porque a política se organiza por partidos, e nós somos unidos, nós não somos partidos. A política se organiza pelo embate, e nós nos organizamos pela irmandade. Nós estamos juntos. Aqui há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Amém, gente? Mas eles tinham esse problema com relação à comida. E o outro problema, e eu estou falando que isso é um rol apenas exemplificativo, era os dias. Alguns dias para eles eram dias muito santificados e tal. Mas esse é um problema que de vez em quando a gente encontra também, né? Olha só o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. O que Paulo está falando? Se o irmão gosta do dia tal, se o irmão gosta do outro dia, se o irmão gosta do time B ou do time A, se o irmão gosta do político A ou B, cada um tem a sua opinião própria. É isso que Paulo está falando. E cabe a nós respeitar a opinião de cada um, porque isso é circunstancial, isso não é reino. Quando você quer instrumentalizar isso como um reino de Deus, como uma batalha entre o bem e o mal, entre não sei o que e tal, você prejudica a igreja do Senhor, porque essas coisas vão passar, mas o reino do Senhor vai permanecer. Amanhã a gente vai acordar cedo, quem tiver que trabalhar vai pegar ônibus para trabalhar, metrô, vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Isso tudo vai passar, mas um dia além do Rio Azul, as ruas são de ouro, oh aleluia, os muros são de cristais, oh glória a Deus, aleluia. É lá que tem que ser o nosso alvo.
Vocês estão conseguindo perceber que isso não é nada novo? Se Jesus não voltar, nos próximos 4 anos a gente vai viver de novo. E eu espero que a gente não viva essa agonia que a gente tem vivido, como se fosse assim um Armagedon, assim. Misericórdia, onde as pessoas julgam a outra e julgam pela opção que ela faz. As pessoas fazem uma identificação da pessoa com os defeitos e as virtudes do seu eleito. Como é que pode isso? Não, se você não fizer isso, você não é cristão. Como é que você vai julgar o meu cristianismo? Você vai julgar a minha fé? Como é que você vai ter? Como é que você tem essa capacidade? São os maus dos romanos, Porque não está em pauta a eleição das virtudes, porque todos eles são falhos. Portanto, pare de querer colocar no seu irmão os defeitos ou as virtudes de quem ele está querendo eleger. Eu posso ser mais claro com relação a isso, mas penso que hoje não é um dia tão apropriado para isso. Então vou parar por aqui, tá certo? Em outra oportunidade eu vou ser mais explícito com relação a isso. Tá bom, queridos? Vamos voltar agora para a questão do texto, porque estas eram as razões pelas quais eles se dividiam, eles rompiam. E como é que é o tratamento de Deus quando eu olho para o texto? Como é que Deus trata esse tipo de coisa? Acompanhe comigo o versículo 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Se comemos, nós comemos para o Senhor. Se torcemos com vibração, fazemos isso para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos para o Senhor. Todas as nossas opções, todas as nossas escolhas. É por isso que eu fiquei muito, mas muito feliz quando eu cheguei aqui e vi, e já estava no meio do caminho ouvindo a Jaine ministrar: Senhor, o Senhor é o centro, tudo é para ti, é teu, esse lugar é teu, foi consagrado para ti. Oh Deus, muito obrigado. Oh Espírito Santo, eu sou grato porque nós passamos esse momento, estamos concluindo esse pleito, Pai amado, e o teu nome não deixou de ser glorificado. Esse altar continua e será sempre teu, para a honra e glória do teu nome. E por isso nós reunimos, nós aplaudimos, nós bendizemos, nós exaltamos o teu nome aqui. Que ganhe um ou ganhe o outro, é Deus que tem que ser exaltado nesse lugar. Pronto, e acabou. E qualquer diferença fica lá fora, para a gente tirar um sarro um do outro, brincar e tal, e acabou. É isso que ele está falando. Se a gente vive, vive para o Senhor. Se a gente adora, adora ao Senhor. Se a gente brinca, façamos isso para o Senhor. Se a gente tem comunhão, é para o Senhor. Amém, gente? Você já cumprimentou o seu irmão para a glória de Deus aí? Então faça isso agora. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és tudo mais que eu possa ter. Aleluia. Qualquer coisa que você tenha é para o teu Deus. Qualquer coisa que você tenha é para o Senhor. Então como é que Deus trata esse tipo de coisa? Versículo 3 eu já li. Ele trata pelo princípio da aceitação. É isso. Todos fomos acolhidos.
aqui é o lugar em que esse tipo de coisa não pode nos separar. Esse tipo de coisa não pode nos colocar em lados antagônicos. Sabe por quê? Mais uma vez, vire para essa pessoa do teu lado e fala assim: você foi escolhido pelo Senhor. Você está aqui porque Deus te escolheu. Você está aqui porque o Senhor te plantou aqui nesse lugar. Amém, gente? Versículo 3, ele fala assim, ó: quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus escolheu todos vocês. Agora eu vou falar assim, olha, quer você queira ou não, nós vamos caminhar junto nas ruas de Ouros. Quer você queira ou não, você vai ser meu vizinho lá no céu. Quer você quer o seu time seja Flamengo ou Corinthians, quer o seu partido seja A ou B, quer seja você liberal ou conservador, quer seja você progressista ou não progressista, nós vamos morar junto lá no céu. Se prepara! Aleluia! Então, sendo bem, né, eu não sou Paulo, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Simples assim. Né? Aceita que dói menos, porque Deus nos escolheu, né? Versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio, para que o seu próximo, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé? Porque o Senhor é poderoso para suster. Em outra palavra ele está falando assim, olha, talvez essa pessoa está aqui e você tem um motivo para a diferença dela, mas ela só está aqui de pé porque Deus colocou ela de pé, e você também só está aqui de pé porque Deus te colocou de pé. É muito melhor e muito mais forte o que nos une do que nos separa, gente. Amém, gente? Amém mesmo? Glória a Deus. O hino 300, porque não fala assim, ó: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da... Só quem está esperando a volta de Jesus, dá um brado de glória a Deus aí. É essa a nossa esperança. É nisso que a gente se move. E aí ele faz uma síntese maravilhosa, né? Ele faz uma síntese maravilhosa. No versículo 17 ele encerra isso tudo. E eu já vou caminhando para o fim com essa síntese. É por isso que eu falei que é uma resposta, né? É como se ele estivesse colocando várias questões e ele faz o resumo, resposta no versículo 17. Sabe por que você não deve julgar? Sabe por que você não deve rotular? Sabe por que você não deve desprezar? Sabe por que você não deve taxar? Sabe por que você não deve dividir? Sabe por que você não deve fazer isso? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz, é justiça. Oh, aleluia! Então, versículo 17: você não deve rotular, não deve julgar, não deve desprezar, não deve tratar mal, deve aceitar, deve respeitar. E olha que eu não estou falando de princípios, não estou falando que você deve aceitar o pecado, não estou falando isso. Eu estou falando, são questões circunstanciais, desde o início, tá certo? Com o pecado nós não somos tolerantes, mas Paulo não está tratando aqui de pecado, ele está tratando de questões circunstanciais. Qual é a síntese então pela qual você deve amar o teu irmão, independente da coloração partidária, timária ou qualquer gastronômica, né? Tem gente que gosta de buchada de bode, eu não sou muito fã. O que eu posso fazer, né? Tem gente que gosta aí do sarapatel, sei lá, né? Tem gente que gosta de jiló. Jiló, gente, tem dó, né? Jiló, né?
Mas eu já estou fazendo, eu estou sendo até não. Quem gosta, amém, irmão. Tudo bem, Mas eu mesmo sou muito fã de um filé com fritas. Aí falou tudo, não é verdade? Olha o que diz o texto. Para a gente concluir isso aqui. Em outras palavras, Paulo está falando que isso tudo é muito passageiro, gente. Isso tudo é muito passageiro. Já que eu estou muito mais extrovertido hoje, né? Pedir essa graça a Deus, eu tenho uma bronca com a Fox quando ela está transmitindo a Libertadores, que ela fala assim, pela glória eterna. Esses caras não sabem nem o que é glória e nem eterno. Não é verdade? Isso é muito passageiro. Isso é muito fugaz. Semana que vem os caras já esqueceram disso. Os heróis de hoje, desse esquema fugaz, são esquecidos na próxima semana, né? E o que ele está falando é isso. O reino de Deus não é passageiro. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é eterno. Esse é eterno. O reino de Deus não é passageiro. Em outras palavras, agora, para todas as potestades ouvir, o reino de Deus veio para ficar. Você pode aplaudir o Senhor, porque o reino de Deus veio para ficar. Quer o diabo queira ou não, ele veio para ficar. Ele é eterno, ele veio para ficar. Aleluia. E o reino é eterno. O que Paulo fala é o seguinte: toda vez que você se troca aqui, que você se diminui, que você vai para esse tipo de coisa, você está trocando o que é eterno para o que é passageiro. Tem preço a alegria de a gente estar aqui na presença de Deus aqui hoje? Não tem preço, né? Não tem preço. O reino de Deus também não se rebaixa. Não vai para esse caminho dessa motivação. Qual tem sido a sua motivação? Se a sua alegria for única e exclusivamente por conta do seu eventual time que ganhou, meu irmão, está na hora de você procurar outro lugar. Se a sua alegria é por conta do seu eventual candidato, se ganhar ou não, e você vai estar mais firme na fé, está no lugar de você procurar outros princípios. Você sabe, a minha maior alegria é chegar aqui e saber que Jesus está presente entre nós. Aliás, eu vou abrir meu coração para vocês. Sou muito apaixonado por Jesus, gente. Ele nunca me decepcionou. Oh, nabaga, choreanda. Olha, eu vou dizer uma coisa assim bem... Eu só vou para o céu porque Jesus está lá, viu, pastor Dimas? Eu amo demais Jesus, gente. Ele é o cara que não decepciona a gente. Eu só vou querer ir para o céu se Jesus, porque Jesus está lá. Eu sei que Jesus está lá, então eu quero ir para o céu. Em outras palavras, eu estou dizendo: não basta ter ruas de ouro, avenidas de cristal. Se tiver isso e não tiver Jesus, eu não quero. Mas se tem Jesus no meio, eu vou andar nas ruas de ouro, e eu quero estar junto do teu lado. Eu vou nadar no rio da vida. Jesus está lá. Pode vir, Rubão, pode vir, Tiago, pode vir, Gabriel. Eu até fiz aqui um comentário interessante. Só vou realmente comentar, né? Eu tenho uma briga quando eu estudei um pouco de filosofia, que as grandes carreiras filosóficas não incluem o apóstolo Paulo como filósofo. Tem uma briga terrível com isso. Para mim, um dos maiores filósofos que já existiu, além de teólogo, servo de Deus, tudo você pensar, foi Paulo.
E eu gosto dessa tática que ele faz, de provar o que é o reino de Deus, começando pelo que não é. Isso é uma tática, é o teorema, é o axioma do absurdo, é o axioma da negação. Em outra oportunidade eu falo para vocês como é que é isso mais detalhadamente. Em algum dos meus pareceres, quando eu estou escrevendo alguma coisa e tal, eu uso muito outra tática que eu gosto muito, e eu puxei isso dele, eu falo isso para os meus colegas. A tática de perguntar, né? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Ele pergunta e ele mesmo responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentou acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Esse negócio de ele perguntar para ele mesmo responder, massa demais. Você pegar parecer meu às vezes e tal, tem lá uma série de perguntas que eu mesmo pergunto e eu mesmo vou respondendo. Mas aqui ele usa essa tática de falar o que não é. Mas eu quero falar da resposta. Uma vez que a gente sabe que o reino de Deus não é efêmero, não é passageiro, não é comida e nem bebida, o que de fato é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, gente. No grego, justiça é o quê? Justiça. Equidade. É equidade. É capacidade de compreender o outro com misericórdia e procurar um caminho de equidade. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus não exclui, o reino de Deus inclui. Ele é justiça. O reino de Deus é paz. Isso mesmo, pode glorificar a Deus. Portanto, toda vez que eu vejo esse período, essa guerra levantada, eu me assombro. Tem gente que eu não reconheço. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Eu até procuro não querer entrar em redes sociais justamente para não ver. Porque o reino de Deus é paz. Quando chega assim, não. Aquilo que o pastor leu, pastor Rangel leu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, porque o reino de Deus é paz. Isso quer dizer que Deus colocou paz no teu coração. Pode estar o mundo descabando, o mundo se debatendo em guerra, mas nós servimos ao príncipe da paz. Nós somos da paz. É paz. Nossa bandeira é outra. É a bandeira da paz. Tá certo? O único inimigo que a gente quer enfrentar é o diabo e as potestades. E a gente não enfrenta com as armas desse mundo. A gente não enfrenta o inimigo com armas da mentira, relativizando valores e as armas da mentira. Não, nós enfrentamos o inimigo, sabe com o quê? Com o escudo da fé, com o cinto da verdade, com a espada do Espírito. Oh, aleluia, é assim que a gente enfrenta. Pode vir dessa forma e você vai ver ele bater em retirada. É assim que a gente vence o inimigo. É o escudo da fé, é a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Oh, é o cinto da justiça. Eita glória! É assim que a gente enfrenta. Toda vez que eu vejo gente querendo enfrentar o inimigo com as armas do inimigo, vai perder. Porque o inimigo é sujo. Nós temos que ter outras armas. Como essa é uma introdução de uma ministração posterior, então é paz. Olha o que diz o versículo 1: acolhei o que é frágil,
na fé. Não, porém, para discutir, não para contender. Sabe aquela coisa assim que você tem razão? Você tem razão. Então você aceita, né? Já que eu estou mais extrovertido, como eu falei, né? Então assim, aceita que dói menos. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil. O que eu posso fazer? Aceita. Não é verdade? E o flamenguista já sabe que eu vou falar: olha, vocês não têm 3 títulos mundial, então aceita. E a gente vai se aceitando. Não é não, Rutinha? Mas a gente continua se amando do mesmo jeito, não é não, Rangelzão? É ou não é verdade? É. A maior torcida do estado de São Paulo é o Corinthians. Aceita, pastor Anderson. Não tem jeito. Aceita que vocês não ganham na arena do Corinthians há 7 anos, desde que inaugurou. Aceita, dói menos. Não é verdade? É, e aí a gente vai se aceitando um ao outro, né? Buscando sempre a paz. Tudo bem, gente? Caminhando para o fim, né? Aleluia. O reino de Deus é, fale, justiça, paz. Agora aqui ele dá uma qualificação para o terceiro elemento, para eu encerrar. Ele não deixa solto o pastor Rangel. Ele é muito sábio. Ele fala assim: o reino de Deus não é justiça, paz. Porque justiça e paz não tem jeito. Ou é justo ou é injusto, né, Yarinha? Ou é paz ou é Belial. Não tem meio termo. Mas a alegria, ele tem que dar uma qualificação. E eu vou explicar por quê. Porque há várias alegrias. Não é verdade? Há várias alegrias, né? Tem a alegria de você comer uma comida gostosa, né? Não é verdade? Tem uma alegria de você comer um chocolate assim, né? Poxa vida, não é verdade assim? Uma cascata de chocolate caindo, você coloca um moranguinho assim, coloca, oh meu Deus do céu, chega aquilo, ativa a serotonina do seu cérebro assim, você come assim, que o negócio assim, não é verdade? Né? Tem a alegria da vitória efêmera, tem alegria, essas alegrias são passageiras. Por isso que ele fala, o reino de Deus é justiça e paz, mas quando ele fala de alegria, ele fala de uma alegria específica. E eu vou encerrar aqui. Hein, Rubão, aproveitando que você está aqui, é das antigas, a gente tinha uma canção lá das vigílias. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de... A gente ia para as vigílias, irmão, tinha umas toadas assim, cantava uns 300 hinos. Qual foi o tom aí? Vem para mim aqui. A gente cantava assim uns 300 hinos em Mi maior, né? Não é verdade? Na verdade você não faz parte disso, né? Estou falando mais para mim mesmo, né? Mas a gente está falando aqui, e o que o apóstolo Paulo fala, e ele qualifica para dar uma diferenciada. O que ele está falando é o seguinte: se a gente se alegrar apenas porque foi curado, é uma alegria passageira, porque possa ser que lá na frente você fique doente de novo. E tem muita gente vindo na igreja, estando firme, querendo se firmar só porque foi curado. E eu já falei, a gente tem que estar na igreja, não é por conta de uma vantagem pessoal, uma alegria efêmera. A gente tem que estar na igreja porque Jesus está presente. Só quem sente a presença de Deus aí, dê glória a Deus aí. Então ele coloca uma qualificação. Eu prometo que eu vou terminar. A qualificação é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Existem alegrias, mas existe uma alegria diferente. É a alegria no Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito essa é uma alegria diferente.
porque ela não tem uma motivação externa. Não depende do meu eleito ganhar para eu me alegrar. Não depende do meu time ganhar para eu me alegrar. Não depende se eu tenho dinheiro no bolso para eu me alegrar. Não depende se... Não, eu me alegro é no Espírito Santo. Então eu venho aqui triste, mas quem me alegra é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui derrotado, cabisbaixo, mas Ele me alegra. Aí eu levanto a mão e adoro a Deus. Isso é alegria no Espírito Santo. Fique de pé, fique de pé. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Então declare o seu desejo de estar na presença de Deus. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com A esperança viva. O que você quer hoje? tua presença, Eu provei e vi. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha Tua presença. Declare, declare, declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Enquanto vocês continuam nessa música ministrando, eu quero saber se tem uma pessoa que entrou aqui hoje que quer aceitar Jesus. Depois de tantas portas fechadas, tantas situações, tantas visões de reinos errados, e você tem servido a outros reinos, e você sabe que Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você faça parte do reino que é eterno. Você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Aleluia. O reino de Deus, ele é muito interessante, porque uma vez Jesus falando aos fariseus, ele falou assim: quando perguntarem onde é que está o reino de Deus, uns vão dizer que está ali ou está acolá, outros vão dizer que está em outro lugar, mas eu quero dizer que o reino de Deus está entre nós. Em outras palavras, eu estou dizendo que o crente carrega o reino de Deus no coração, e por isso que ele é a prova dessas questões outras. Tem alguém aqui à minha direita que
quer aceitar Jesus, levante a sua mão agora. Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Ó, só tem um jeito de você entrar no reino de Deus. Deixa eu te falar. Jesus falando para Nicodemos, falou assim: ó, você quer entrar no reino de Deus? Só é possível entrar no reino de Deus, é possível só ver e entrar no reino de Deus se você nascer de novo. Agora apertou para você. Tem que nascer de novo. Tem alguém que quer aceitar Jesus para nascer de novo? Porque eu digo que aquele que não nasce da água, não nasce do Espírito, não consegue entrar no reino de Deus. Você quer? Se você tiver agora, levante a sua mão aí. Vai ministrando ao fundo, baixinho, já em Santo Espírito. Oh, onde está a primeira pessoa para Jesus aqui, nesse lugar agora, que quer reconciliar com Jesus, aceitar a Cristo? Se tiver, agora é o teu momento. Vem. Tem alguém? As pessoas que nos visitam, que entraram aqui hoje, quer receber o reino de Deus, carregar o reino de Deus no teu coração. São sermos hinos. Se tiver, agora, sai do seu lugar, onde quer que você esteja. Senhor, Santo Espírito, faz a obra, Espírito Santo, faz a obra, Espírito Santo, faz a obra, Espírito Santo.